Na quarta-feira, 24 de agosto de 2011, ocorreu um incidente inesperado em uma área residencial tranquila. Michelle Despan, uma bancária de 33 anos, tirou uma folga do trabalho para buscar documentos importantes que havia esquecido em casa. Quando retornou por volta das 3 horas da tarde, notou algo incomum: uma porta dos fundos destrancada. Quando Michelle cruzou a soleira, ficou paralisada com a visão. Toda a casa estava em caos. Objetos espalhados por toda parte. Gavetas arrancadas estavam abertas e vazias, e o chão estava coberto de cacos de vidro. No banheiro encontrou roupas espalhadas e no quarto, um porta-joias aberto. Ao continuar pela casa avaliando a extensão do incidente, Michelle descobriu seu marido Mark, de 34 anos, em estado imóvel. Em pânico, a mulher correu para a rua, temendo que os perpetradores ainda pudessem estar por perto. Com mãos trêmulas, ela discou o número de emergência 911. Os serviços de emergência que chegaram à cena se depararam com uma imagem de caos total. À primeira vista, tudo indicava um assalto mal sucedido. O exame médico revelou que o incidente havia ocorrido cerca de 1 hora antes. Os especialistas descobriram 2 ferimentos de bala e a natureza das lesões indicava contato à distância mínima. Durante a investigação detalhada da cena do crime, os investigadores ficaram intrigados com a desordem estranha, como se alguém tivesse deliberadamente criado a aparência de busca por objetos de valor. Durante a investigação, detalhes interessantes sobre o dia vieram à tona. Mark estava em casa, depois encontrou sua esposa para almoçar em um café, onde tomaram sorvete juntos. Ele até levou uma porção extra de sobremesa para casa. Depois disso, Michelle voltou ao banco e Mark foi para casa, onde logo depois ocorreu esse incidente misterioso. Os investigadores notaram circunstâncias estranhas do incidente na casa. Tudo indicava que não se tratava de um roubo comum. Uma taça de sorvete no balcão mostrava que Mark tinha acabado de voltar do café. Dava a impressão de que alguém estava esperando seu retorno na casa. O mais enigmático era que nenhum objeto de valor havia desaparecido da casa, como se os visitantes indesejados tivessem vindo com uma intenção completamente diferente. Para entender melhor a situação, os investigadores começaram a examinar mais detalhadamente a história de vida de Mark e sua família. A história de Mark Despan começou como um belo conto romântico. Aos 19 anos, ele começou um relacionamento com Michelle, então com 18 anos, que conhecia desde os tempos de escola. Ela já tinha uma filha de um relacionamento anterior, mas isso não impediu seus sentimentos de se desenvolverem. O jovem casal decidiu rapidamente morar junto. Os pais de Mark apoiaram sua decisão e compraram um trailer para o casal. Mark imediatamente aceitou a filha de Michelle como sua e a tratava com sincero cuidado e carinho. A carreira de Mark estava ligada aos negócios da família. Ele se tornou investidor e avaliador imobiliário, herdando a experiência de seu pai, que possuía numerosas propriedades para aluguel. Logo depois, o casal se casou. Os negócios de Mark iam bem. Após fundar sua própria empresa, alcançou sucesso considerável. A família pôde se mudar do trailer para uma casa luxuosa com piscina na área nobre de Jonesboro, Arkansas. Graças ao trabalho árduo de ambos os cônjuges, eles podiam se dar ao luxo de viver com conforto. A família cresceu com 2 meninos. Agora eram 5 e pareciam uma família perfeita por fora. 3 a 4 vezes por ano, faziam férias em resorts caros na Jamaica e no México e visitavam regularmente a Disneylândia. Michelle inicialmente se dedicou aos deveres domésticos, mas quando as crianças cresceram, decidiu se desenvolver profissionalmente. Ela assumiu a contabilidade no negócio do marido e depois encontrou emprego no banco local. Apesar das sugestões do marido para se concentrar apenas na família, ela buscava autorrealização. Michelle desfrutava de sua vida próspera e gostava de manter contatos nos círculos da elite local e pessoas influentes.
Ao começar a investigar essa história complicada, o interesse inicial recaiu sobre Michelle, esposa de Mark. É prática comum verificar o ambiente imediato. Foi ela quem descobriu seu marido em circunstâncias muito misteriosas em sua casa, após o que foi convidada à delegacia para interrogatório. Durante o interrogatório, Michelle revelou-me um detalhe inesperado. Ela não havia planejado ir para casa naquele dia. Estava lá por acaso porque precisava apenas pegar alguns papéis. Segundo ela, passou quase todo o dia no trabalho. A verificação confirmou as declarações de Michelle. Até o meio-dia, ela estava realmente no escritório. Durante o almoço, ela e Mark se encontraram em um café próximo. Este encontro foi registrado por câmeras de vigilância. Depois, Michelle voltou ao trabalho e Mark foi para casa. Mais tarde, ela saiu brevemente do trabalho para pegar documentos. Foi então que descobriu o ocorrido. Neste momento, no entanto, já havia se passado 1 hora e as câmeras mostravam claramente que Michelle estava no escritório o tempo todo. Embora não houvesse mais suspeitas diretas contra Michelle, os investigadores continuaram observando atentamente seu comportamento, que lhes parecia um pouco incomum. O interrogatório dos moradores trouxe novas informações. Vizinhos notaram um homem desconhecido dirigindo um antigo Mercedes azul pela área. Ninguém o tinha visto na região antes. As autoridades começaram a investigar se Mark tinha adversários. Conhecidos da família o descreveram como uma pessoa dominadora e ambiciosa, que podia construir relações complicadas com seu entorno. Esta pista foi seguida mais a fundo. A verificação no local de trabalho de Mark levantou novas questões. Descobriu-se que ele deveria estar no escritório naquele dia, mas inesperadamente decidiu ir caçar e depois acabou ficando em casa. Isso levantou uma questão lógica para os investigadores. Como um estranho poderia saber de seu paradeiro? Possivelmente alguém estava monitorando seus movimentos? Para esclarecer todos os detalhes e possivelmente encontrar pistas negligenciadas, os investigadores se reuniram novamente com Michelle para precisar toda a sequência de eventos daquele dia. Naquele dia, Michelle encontrou Mark para almoçar em um café perto do banco onde trabalhava. Após o encontro, ela voltou ao escritório por volta das 13h30 e saiu para casa depois das 14h30. Em seu novo depoimento, Michelle compartilhou mais detalhes. Quando viu Mark no chão, aproximou-se dele e tentou obter uma reação. Chamou seu nome, tentou acordá-lo, mas ele permaneceu imóvel. Ao perceber a situação, imediatamente ligou para o número de emergência 911. Buscando apoio, Michelle correu até os vizinhos, mas ninguém estava em casa. Enquanto esperava em frente à casa deles, contatou sua mãe, contou-lhe sobre o incidente e pediu que ela viesse. Quando sua mãe chegou, Michelle já estava em frente à sua casa junto com os serviços de emergência e a polícia que haviam chegado. Quando os investigadores perguntaram sobre possíveis adversários de seu marido, Michelle surpreendentemente mencionou sem hesitar o pai de Mark, Jack. Ela explicou suas suspeitas. No início, os pais de Mark causaram uma boa impressão. Ajudaram com a moradia, dando-lhes um trailer para começar a vida juntos. Mark trabalhou com sucesso na empresa de seu pai por vários anos. Quando seu papel no negócio se tornou central, ele pediu um aumento em sua participação. Após a recusa de seu pai, Mark saiu e fundou sua própria empresa. Jack considerou isso uma traição e sua comunicação cessou. Com o tempo, Michelle reconheceu o verdadeiro caráter de Jack. Um homem de cálculo frio e temperamento difícil. Ele mostrava aversão aberta à filha dela do primeiro casamento, o que levou a um sério conflito quando a menina completou 13 anos. Jack também não gostava da própria Michelle, o que reforçava suas suspeitas sobre seu envolvimento no incidente. O pai de Michelle, que havia trabalhado para Jack anteriormente, confirmou seus temores.
Ele tinha testemunhado a tensa relação entre pai e filho e ouvido as duras declarações de Jack contra Mark devido a divergências comerciais. Esta informação chamou especial atenção dos investigadores, e eles começaram a investigar minuciosamente a relação entre Mark e seu pai. A investigação revelou um conflito duradouro entre Mark e Jack sobre a empresa familiar e as finanças, mas não estava claro por que os eventos tomaram essa reviravolta inesperada agora. Durante uma conversa com os pais de Mark, novos detalhes vieram à tona. O pai admitiu as divergências, mas apontou para a verdadeira iniciadora, Michelle. Segundo os familiares, Michelle tinha demandas excessivas apesar da alta renda de Mark. Foi ela quem insistiu que seu marido exigisse do pai a transferência do controle da empresa. Mark, mais tarde, admitiu isso ao próprio pai. Após essa briga, a relação entre pai e filho continuou, mas ficou mais fria, enquanto Michelle não era mais aceita pela família. Pouco antes do incidente, Mark informou seus pais que queria se separar de sua esposa. O pai contou aos investigadores que seu filho ligou naquele dia pedindo para pegar o equipamento de caça da casa. Segundo ele, apenas Michelle sabia dos planos de seu marido de estar em casa naquele momento. A mãe de Mark sugeriu que Michelle temia o divórcio. O status e o bem-estar financeiro que o casamento com Mark proporcionava significavam muito para Michelle para simplesmente desistir. Os pais aconselharam os investigadores a examinar mais detalhadamente as ações de Michelle naquele dia. Eles sugeriram que por trás da aparente inocência poderia haver uma pessoa completamente diferente. O pai suspeitava de seu envolvimento no incidente, se não diretamente, então através da organização. Jack compartilhou com a polícia uma história sobre um conflito com Brooke, a enteada de Michelle. Quando ele descobriu fotos inapropriadas de Brooke, exigiu que ela terminasse o contato com seu namorado e ameaçou contar aos pais. Como vingança, Brooke tirou uma selfie no telefone de Jack, enviou para seu namorado e reclamou com sua mãe sobre o comportamento inadequado de seu padrasto. Michelle fez acusações sérias contra Jack, que negou tudo. Um grande escândalo eclodiu. A esposa de Jack até pediu divórcio. Michelle foi à polícia, mas a investigação provou a inocência de Jack. As fotos foram tiradas pela própria Brooke. As acusações foram retiradas, a esposa voltou, mas ficou um gosto amargo. A reputação de Jack sofreu consideravelmente. Depois disso, eles decidiram cortar todo o contato com Michelle e sua filha. Mais tarde, Brooke confessou que agiu sob a influência de sua mãe. Michelle planejava destruir a relação de Mark com seu pai, e esse plano quase deu certo. A história de Jack e sua esposa não levantou questões. Naquele dia fatídico, eles estavam comprovadamente de férias em outra cidade, com muitas testemunhas. A atenção dos investigadores voltou-se para Michelle, esposa de Mark, após uma conversa com seu pai. Os oficiais tentaram entender a situação. Que motivos uma mulher poderia ter depois de passar 15 anos felizes com seu marido? Afinal, eles tinham 2 crianças maravilhosas, um negócio próspero e aparentemente total harmonia na família. A suspeita sobre o envolvimento de Michelle no ato pareceu estranha para os investigadores. Afinal, seu marido era o principal provedor da família. No entanto, a investigação revelou detalhes inesperados. Em vez de uma esposa inconsolável, Michelle provou ser uma mulher com um relacionamento secreto. Alguns meses antes do dia fatídico, ela havia iniciado um relacionamento com um jovem colega de apenas 24 anos. Ela o sustentava completamente, pagava seu apartamento, alimentação e todas as contas com o dinheiro que seu marido ganhava. Ao verificar os documentos, também descobriu-se que o casal, apesar da prosperidade externa, tinha dívidas sérias, cerca de 2 milhões de dólares americanos. Além disso, descobriu-se que Michelle regularmente retirava dinheiro da conta comercial de seu marido. Preocupação adicional surgiu com a informação sobre o seguro de Mark. Ele tinha 2 apólices totalizando 1 milhão de dólares americanos. Esses fatos levaram os investigadores a convidar Michelle para outra conversa. Quando questionada sobre o caso,
Ela não negou o novo relacionamento com o jovem, mas insistiu que seu marido não sabia desse relacionamento. Durante o interrogatório, Michelle contou que seu casamento não era mais ideal há muito tempo, que eles haviam falado sobre divórcio e ela planejava se mudar. No entanto, a mulher categoricamente rejeitou qualquer sugestão de seu envolvimento no ocorrido. Segundo ela, não tinha motivo para desejar mal a seu marido. Ele tratava as crianças extraordinariamente bem e teria providenciado adequadamente para elas em caso de divórcio. Simplesmente não fazia sentido. Ela alegou. Apesar das suspeitas iniciais, as autoridades policiais não tinham provas conclusivas contra Michelle ou outros envolvidos. As câmeras de segurança do banco onde Michelle trabalhava documentaram sua presença no momento crítico. As gravações também mostraram que seu pai apareceu mais tarde, disse algo rapidamente e foi embora. A investigação havia estagnado, mas logo surgiu uma nova pista. Um informante anônimo relatou que um jovem estava se gabando de seu envolvimento no incidente com Mark Despain. A pista levou a Terence Barker. Ao verificar esta informação, descobriu-se. O sinal do celular de Terence foi realmente localizado perto da residência de Mark naquela noite. Além disso, descobriu-se que o amigo de Terence possuía um antigo Mercedes azul. Os vizinhos de Mark, que haviam mencionado os afro-americanos no Mercedes, identificaram Terence através de uma foto. Os investigadores convidaram o jovem para uma conversa, mas ele negou qualquer conexão com o incidente. No entanto, quando os investigadores apresentaram os depoimentos da testemunha e os dados de localização do celular, Terence mudou sua posição. Ele confessou que havia concordado por uma recompensa prometida de $10.000. Embora não tenha nomeado o mandante, mesmo depois de não receber pagamento, foi detido. Em seguida, seu amigo, o motorista do Mercedes azul, Johnny Hubbard, foi chamado para interrogatório. Uma circunstância interessante veio à luz. Johnny conhecia Mark como um de seus inquilinos. Ele decidiu cooperar com os investigadores e contou a versão completa dos eventos. Segundo seu depoimento, o pai de Michelle, Carl Kelly, que ele também conhecia, o contatou com uma proposta. Johnny concordou em participar por causa do dinheiro. Terence ficou sabendo disso e também quis se juntar ao esquema. Eles se encontraram com Carl em um estacionamento de igreja para discutir os detalhes. Terence recebeu o papel principal, embora nem soubesse quem era Mark. Ele era motivado apenas pelo interesse financeiro. Johnny também foi preso. Quando Terence soube das declarações de seu amigo, também decidiu cooperar. Ele confirmou a história de Johnny e acrescentou que Carl havia entregado o equipamento na igreja. Carl mostrou a eles a casa de Mark e os instruiu. Eles esperaram pelo seu sinal no dia do incidente. Terence também relatou o envolvimento não apenas de Carl, mas também de sua filha Michelle. Segundo ele, ela coordenou toda a operação, dava instruções ao pai por telefone e ele a ajudava e proporcionava cobertura. Ao examinar as mensagens entre Michelle e seu pai, os investigadores descobriram uma importante correspondência que revelava seus planos. Na manhã daquele dia, às 8h20, Michelle escreveu para seu pai: "Tem que ser hoje. Não posso viver assim. Uma manhã terrível." O pai respondeu brevemente: "Bem, você pode convidá-lo para almoçar." A investigação começou a formar um quadro completo. Segundo os investigadores, Michelle marcou um almoço com Mark, permitindo que seu pai e Terence entrassem na casa. Lá, eles podiam esperar pelo retorno de Mark. Após examinar o comportamento de Michelle naquele dia, os investigadores concluíram que sua reação ao retornar para casa foi encenada. Ela havia saído mais cedo do trabalho propositalmente, sabendo o que encontraria. Sua apatia ao ver seu marido incapacitado no chão da cozinha agora fazia sentido. Ela sabia do incidente antecipadamente. Ela recebeu a informação sobre a tarefa executada de seu pai quando ele foi ao banco. Os detalhes da conta telefônica de Carl confirmaram sua presença na casa no momento crítico.
Ele supervisionou pessoalmente a execução do planejado. A análise adicional da correspondência entre Michelle e Mark mostrou como ela insistentemente convidou seu marido para almoçar, embora inicialmente ele tenha recusado e planejado ir caçar. Após muita persuasão, Mark finalmente concordou em se encontrar. Durante o almoço, Michelle trocava constantemente mensagens com seu pai. Quando a refeição terminou e seu marido foi para casa, ela enviou uma mensagem de sinal para seu pai. As autoridades policiais prenderam Michelle junto com seu pai. Inicialmente, Michelle negou todas as acusações, mas quando os investigadores apresentaram provas irrefutáveis, ela mudou sua posição. Segundo ela, seu pai era o autor do plano que queria receber um benefício do seguro e assumir o controle do negócio de Mark. Ela alegou ter ficado sabendo do incidente apenas depois que seu pai compartilhou a informação algum tempo após o ocorrido. No entanto, essa versão não encontrou apoio nas investigações, pois foi Michelle quem enviou a mensagem matinal ao pai sobre a prontidão para executar o plano, e foi ela quem persuadiu seu marido a ir àquele almoço fatídico. Isso indicava seu completo conhecimento dos eventos iminentes. Após a confissão do pai, Michelle e Carl foram acusados do crime grave contra Mark. Todos os 4 envolvidos no caso posteriormente chegaram a um acordo com a promotoria, o que lhes rendeu alguma redução de pena, mas removeu a possibilidade de contestar a sentença judicial posteriormente. A família de Mark apoiou essa decisão para evitar processos judiciais prolongados. Seu principal desejo era alcançar justiça, que os envolvidos no ocorrido com seu filho recebessem sua merecida punição. Por decisão judicial, Terence Barker e Carl Kelly receberam 35 anos de prisão cada. Johnny Hubbard foi condenado a 18 anos de prisão. Michelle Despain deveria passar 30 anos em uma instituição penal. Numa manhã de fevereiro de 1995, um incidente perturbador ocorreu em Twin Falls, Idaho. Quando o pai de Regina Krieger foi ao quarto de sua filha para verificá-la, encontrou um quarto vazio com vestígios de um incidente. A busca por Regina durou muito tempo. Quando os especialistas finalmente puderam começar a investigar as circunstâncias, ficaram chocados com o que Regina teve que passar nesses últimos minutos. O que aconteceu nesta tranquila cidade americana fez até investigadores experientes estremecerem. Em 1995, cerca de 32 mil pessoas viviam nesta aconchegante cidade. Hoje a população dobrou. O lugar parecia ideal para uma vida tranquila e para criar a geração em crescimento. Mas mesmo aqui, às vezes, se escondiam pessoas com intenções sombrias. Regina Krieger nasceu em 3 de março de 1980, filha de Rhonda Freeman e Daniel Krieger. Ela era conhecida por seu sorriso radiante e sociabilidade. Ela tinha um irmão mais novo chamado Clifton. Regina se interessava por música e esqui aquático. Ela estava ativamente envolvida na vida da igreja luterana local, mas com o tempo começaram a aparecer mudanças em sua vida. Em junho de 1994, seus pais se divorciaram. Regina sofreu muito com a separação da família, e as longas disputas dos pais sobre a divisão de bens só pioraram a situação. Em setembro, ela expressou o desejo de ficar com seu pai. A mãe, absorta nas disputas patrimoniais, decidiu não agravar a situação e concordou. A partir de dezembro de 1994, Regina passou a morar com seu pai. No início, tudo corria bem, mas logo seu comportamento começou a mudar. Em janeiro de 1995, durante seu tempo na Burley High School, ela começou a passar tempo com um grupo que causava preocupação nos adultos. Os pais notaram as mudanças, mas não conseguiam descobrir sua causa, e os relacionamentos ficavam cada vez mais tensos. Finalmente, Regina decidiu romper o contato com este grupo.
Como apoio, foram prescritas sessões de aconselhamento com um psicólogo para ajudá-la a lidar com os sentimentos sobre a separação de seus pais. Entre Regina e o psicólogo, desenvolveu-se uma relação de confiança, que foi um grande apoio para ela. Um dia, ela compartilhou seus planos de deixar a escola devido às notas baixas e faltas frequentes. Isso aconteceu após um aviso da escola sobre uma possível expulsão se excedesse o número permitido de faltas. Mais tarde, ela mudou de ideia e decidiu melhorar a situação. Em 27 de fevereiro de 1995, Regina voltou a falar em abandonar a escola e procurar trabalho. Mas o psicólogo convenceu os professores a lhe darem mais uma chance, explicando a fase difícil em sua vida. Ela precisava assistir algumas aulas importantes com testes para acumular os pontos necessários e passar para a próxima série. Regina decidiu aproveitar esta oportunidade. No mesmo dia, após as aulas, ela voltou para a casa onde morava com seu pai e irmão. Seus quartos ficavam no primeiro andar, enquanto Regina tinha o seu próprio no porão. À noite, a família se reuniu, jantou e discutiu vários assuntos, incluindo a tua escola. Por volta das 11 horas, todos foram dormir. Foi a última vez que a família viu Regina. Na manhã de 28 de fevereiro de 1995, o irmão de Regina, Clifton, chamou por sua irmã quando notou sua ausência. Quando não recebeu resposta, desceu até seu quarto. Lá descobriu vestígios perturbadores, mas Regina não estava em lugar algum. O jovem correu imediatamente para seu pai quando viu a cena perturbadora. Quando o homem desceu, confirmou-se o relato de seu filho. O quarto estava vazio e havia marcas suspeitas no chão. Ele imediatamente ligou para o 911 e começou a ligar para todos os conhecidos e amigos de sua filha para descobrir seu paradeiro. O pai esperava que Regina, como uma adolescente difícil, tivesse simplesmente ido para a casa de amigos. Mas essas esperanças se dissiparam quando todos os seus próximos negaram isso. Os policiais que chegaram reagiram friamente à situação. Inspecionaram o local sem muito entusiasmo e levaram apenas um cobertor com marcas e uma espada de treino de artes marciais. Os oficiais apenas constataram que não havia sinais de arrombamento na casa. Então suspeitaram que Regina poderia ter saído por conta própria e encenado o incidente. O pai discordava totalmente desta versão. Os investigadores ouviram os argumentos do pai e começaram a investigação. É importante mencionar que na época não havia métodos modernos de investigação de vestígios e sistemas de vigilância, o que limitava significativamente as possibilidades dos investigadores na busca por pistas, que já eram escassas. As verificações e interrogatórios começaram. Os primeiros suspeitos foram o pai e o irmão de Regina. Eles foram submetidos a um teste de detector de mentiras. Ambos passaram no teste com sucesso, mas o pai continuou sendo visto como um possível envolvido, já que a polícia não tinha outras versões. Pai e irmão insistiam que dormiam profundamente e não ouviram sons estranhos durante a noite. No caso do desaparecimento de Regina, havia muitas incertezas. Em seu quarto foram descobertos vestígios de um incidente que indicavam que algo sério havia acontecido ali. No entanto, as evidências encontradas não forneciam um quadro completo do ocorrido. Os investigadores suspeitavam de duas possibilidades. Ou Regina conseguiu fugir de um agressor ou caiu nas mãos de alguém conhecido. A última hipótese era indicada pela ausência de sinais de arrombamento. Aparentemente, ela mesma havia aberto a porta para alguém. Uma fonte importante de informação para os investigadores foi o diário pessoal de Regina. Nele, ela descrevia detalhadamente sua vida, especialmente seus sentimentos sobre o divórcio dos pais. Lá, os investigadores também encontraram anotações sobre seu namorado secreto chamado Isidra. Ela escondia este relacionamento de sua família, embora ultimamente se encontrasse frequentemente com ele. Segundo o diário, Isidra
era um jovem latino-americano que morava em Twin Falls. Seus avós moravam em Burley, perto da casa da família Krieger. Ele dirigia uma picape verde e não frequentava mais a escola. A polícia verificou cuidadosamente estas informações e tentou encontrar o jovem para uma conversa, mas a busca foi infrutífera. Eles não conseguiram localizar nem o carro descrito, nem seus parentes, nem o próprio Isidra. Acreditava-se que Regina tinha inventado a história devido ao seu estresse emocional causado pela separação dos pais. Assim, ela possivelmente estava tentando lidar com as emoções acumuladas, por isso suas histórias não foram levadas a sério. A família Krieger se encontrava em uma situação sem saída e não sabia como proceder ou onde procurar. Naturalmente, todos esperavam por um desfecho positivo e não desistiam da busca. Na tentativa de encontrar novas pistas e testemunhas, cerca de 30.000 panfletos foram distribuídos nas ruas da cidade. Em 15 de abril de 1995, uma descoberta perturbadora foi feita no rio Snake, a 15 quilômetros da casa dos Krieger. Os especialistas determinaram que as evidências encontradas estavam relacionadas a uma pessoa jovem com menos de 20 anos. Até 17 de abril, graças aos registros odontológicos, pôde-se confirmar: era Regina Krieger. Os vestígios na cena do crime indicavam circunstâncias trágicas. Depois disso, a busca por pessoa desaparecida se transformou em outra investigação mais séria. As notícias se espalharam rapidamente pela cidade e causaram inquietação entre os moradores. No pequeno assentamento surgiram temores sobre a presença de uma pessoa perigosa que invadia casas. Especialmente preocupado estava o pai da família, Krieger. Ele tinha ainda um filho mais novo e o pai estava preocupado com sua segurança. Apesar da vigilância aumentada dos moradores, a investigação não avançava. As autoridades não receberam relatos sobre pessoas suspeitas ou pistas úteis. Mais tarde, novos detalhes foram revelados aos investigadores. Descobriu-se que Regina, quando entrou em contato com companhias duvidosas, conheceu traficantes de substâncias proibidas. Entre eles estava um certo Gilbert Flores Rodrigues. Os investigadores suspeitavam que uma dívida por mercadoria recebida poderia ser a razão do incidente. Gilbert, que não tinha trabalho oficial, frequentemente se movia entre as cidades de Burley e Twin Falls, conduzindo seus negócios ilegais. Ele era conhecido como membro de um grupo criminoso local. As substâncias que Regina adquiria não eram baratas, por isso a dívida poderia chegar a centenas de dólares. No entanto, não havia provas diretas contra Gilbert. Mais tarde, a polícia recebeu ligações anônimas que indicavam o envolvimento deste traficante no incidente. Quando os policiais tentavam determinar a identidade dos informantes, estes encerravam a conversa por medo das consequências. Ninguém queria problemas com este elemento criminoso. Os relatos não confirmados não continham detalhes concretos, e ainda não havia provas contra Rodrigues. Os investigadores o viam apenas como participante em negócios ilegais com substâncias proibidas. Embora o contato de um traficante adulto desempregado com jovens parecesse extremamente suspeito, as autoridades precisavam de provas sólidas para fazer acusações graves. Durante a investigação do círculo social de Regina, os investigadores focaram sua atenção especial em uma pessoa. Entre seus conhecidos estava Cody, que, como ela havia comprado substâncias proibidas de Gilbert. Descobriu-se que eles tinham passado tempo com este traficante naquela noite fatídica. Durante o interrogatório, Cody contou que seu amigo passou a noite inconsciente no banheiro. Porém, suas declarações eram confusas. Ele estava visivelmente nervoso. Mudava suas versões dos eventos e parecia estar escondendo algo. Havia a impressão de que o jovem estava assustado e evitava uma conversa aberta. Os policiais receberam suas palavras com desconfiança e continuaram considerando Rodrigues como principal suspeito. Em 1996, as autoridades procuravam ativamente por Gilbert.
Descobriu-se que ele já havia sido preso em 1991 e 1993. Os investigadores suspeitavam que ele distribuía substâncias proibidas, mas não conseguiam reunir provas suficientes para uma prisão. Para capturar o traficante astuto, decidiram armar uma armadilha. A polícia prendeu um certo Joe, que anteriormente havia comprado de Gilbert. Ofereceram-lhe ignorar seus delitos anteriores em troca de ajuda na captura do traficante. Joe concordou e comprou mercadoria por $1.500. Isso possibilitou a prisão de Rodrigues em 18 de novembro de 96. Mas os problemas estavam apenas começando. O traficante experiente planejava se defender ativamente. Havia rumores sobre seu envolvimento no desaparecimento de Blake Morgan Jr. e nossa protagonista, Regina Krieger. Estes incidentes realmente tinham algo em comum. Em ambos os casos, os perpetradores entraram nas casas pela janela. Morgan, no entanto, diferentemente de Regina, não foi levado. Em 10 de abril de 96, as investigações identificaram os envolvidos no incidente. Descobriu-se que no incidente com Black estavam envolvidos Cody, um dos clientes e amigos de Gilbert, e seu meio-irmão, Jesus. Para Jesus, Rodrigues era um verdadeiro modelo, cujos pedidos eram atendidos incondicionalmente. Isso porque Gilbert substituía seu pai e o preparava para participar de seus negócios. A razão do incidente não era dívidas por substâncias proibidas, como inicialmente pensado. A história estava conectada com Angela, que estava com Gilbert. Segundo ela, Black havia sido desrespeitoso com ela uma vez, e Rodrigues decidiu intervir por ela. Isso levou a que, em 9 de abril de 96, 2 semanas antes do desaparecimento de Regina, Jesus ameaçasse Black com uma arma. Na noite anterior, o grupo e Black se encontraram por acaso em um bar. Gilbert imediatamente compartilhou com seu irmão seus planos de vingança pelo comportamento inadequado com sua namorada. No entanto, decidiram proceder com mais cautela e não chamar a atenção dos clientes do bar. Por volta das 2:30 da manhã, tentaram invadir a casa de Black, mas não encontraram ninguém lá. Depois de 1 hora, voltaram. Desta vez encontraram o proprietário dormindo. Depois de arrombar a porta, Cody e Jesus executaram seu plano. Era evidente que Gilbert estava por trás de todos estes incidentes, mas ele agia através de outras pessoas e permanecia nos bastidores, por isso não podiam ligá-lo a estes casos. Mais tarde, todos os 3 envolvidos foram presos e detidos. Eles foram acusados no caso Blake, mas nem sequer foram considerados como possíveis envolvidos no caso Regina Krieger. Estranhamente, as autoridades nem tentaram estabelecer uma conexão entre estes casos. Por razões inexplicáveis, os investigadores não deram atenção aos relatos de testemunhas não identificadas que haviam ligado para a polícia anteriormente e não acreditaram nas conversas sobre a similaridade dos incidentes. O perigoso traficante de substâncias proibidas estava em prisão preventiva aguardando decisão judicial. Nesta época, a Agência de Combate às Drogas de Iowa tentava determinar a identidade dos informantes. Na época, Gilbert comentou entre outros detentos que gostaria de saber os nomes dessas pessoas e insinuou que já havia cuidado de 2 informantes e planejava fazer o mesmo com os demais. Em 26 de junho de 97, Gilbert foi condenado a 30 anos de prisão, mas foi libertado após 10 anos. Por alguma razão inexplicável, a investigação do caso Regina foi suspensa. Os investigadores nunca o ligaram ao traficante, embora todas as evidências apontassem para ele. Os arquivos do caso e depoimentos de testemunhas foram para o arquivo por muito tempo. Uma nova reviravolta nas investigações só surgiu através do cúmplice de Rodrigues, Cody Thompson, que também havia passado tempo com o traficante de substâncias proibidas. O jovem ocultou informações importantes por anos, cuja revelação ajudou a concluir a investigação há muito pendente. Em 2013,
O caso ganhou novo impulso quando outro investigador se envolveu. Ele começou uma revisão minuciosa de todos os materiais e evidências previamente coletados. Ao examinar as fotos da cena do crime, ele notou uma marca no chão que indicava que Regina havia sido levada pela escada até o quintal. Surpreendentemente, os investigadores anteriores haviam negligenciado este detalhe. Ao examinar os depoimentos das testemunhas, o investigador prestou especial atenção a um certo Cody, que cumpria prisão perpétua. Sua descrição dos eventos na noite em que Regina desapareceu era contraditória. Cody foi preso muito jovem. Agora tinha 31 anos. Ele havia cometido crimes graves: invasão de residência, ataque a um guarda durante uma tentativa de fuga e envolvimento no desaparecimento de Blake. Após mais de 20 anos, o novo investigador pôde juntar os fatos que pareciam óbvios. O investigador estava convencido do envolvimento destas pessoas no desaparecimento de Regina, mas todos permaneciam em silêncio. Então ele decidiu falar com o ex-companheiro de cela de Cody, um homem que foi condenado à prisão perpétua em 2009. Como não tinha nada a perder, ele concordou em cooperar com os investigadores. Graças ao seu depoimento, os eventos daquela noite fatídica puderam ser reconstruídos. Na noite de 27 de fevereiro de 1995, Regina foi para seu quarto depois das 11 horas. Neste momento, Gilbert e Cody dirigiam sem rumo pela área. De repente, o traficante lembrou-se de um assunto pendente e pediu para parar em uma das casas. Gilbert estacionou o carro no beco ao lado da casa de Regina. Cody ficou no carro e observou seu amigo se esgueirar pelos arbustos e escalar a cerca do lado do quintal. Ele entrou na casa sozinho. Depois de algum tempo, Gilbert reapareceu e chamou Cody. O traficante admitiu que nem tudo havia saído conforme o planejado e pediu ajuda. Depois, ele voltou para a casa e então saiu com uma carga pesada em direção ao carro, coberta com um cobertor com marcas do incidente. Cody ajudou seu amigo, mas nunca soube o que aconteceu lá dentro. Eles foram embora, mas nas proximidades, Gilbert escondeu um determinado objeto. Depois, ambos foram a uma festa, onde Rodrigues andava despreocupadamente com uma camiseta suja. Provavelmente os convidados chamaram a polícia devido ao comportamento suspeito. Mais tarde, os amigos foram à casa de um conhecido em comum, onde se arrumaram e trocaram de roupa. Eles dirigiram cerca de 15 quilômetros até a ponte sobre o rio Snake. Cody ficou nervoso. Então Gilbert apontou uma arma para ele e ordenou que se livrasse da carga. O jovem assustado cumpriu a ordem. Quando Cody chegou em casa, se trancou em seu quarto. Ele gritava durante o sono e parecia muito perturbado, o que seus familiares notaram. O jovem não conhecia a identidade da pessoa que tinha jogado da ponte. Ele tentou esquecer como se fosse um pesadelo, especialmente porque Gilbert o ameaçou com sérias consequências. Só mais tarde na escola, Cody percebeu que era Regina que todos procuravam. Ele entrou em pânico quando reconheceu seu envolvimento no incidente. O silêncio do jovem também era explicado pelas ameaças de Gilbert contra sua família. Após a conversa com os investigadores, Cody confirmou as informações que havia recebido do companheiro de cela. Pela cooperação com as autoridades, ele não foi acusado no caso Regina Krieger, embora já estivesse cumprindo prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Em 20 de fevereiro de 2019, as autoridades prenderam o traficante de drogas Gilbert Rodrigues. Ele negou seu envolvimento no incidente com Regina. Várias pessoas observaram quando ele escondeu uma faca nas proximidades. Também se apresentaram informantes anônimos que anteriormente haviam dado dicas à polícia. Em outubro de 2021, o tribunal condenou Gilbert Flores Rodrigues, de 58 anos, no caso Regina Krieger. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Esta decisão levou 26 anos. O desfecho do caso trouxe alívio tanto para os familiares de Regina
quanto para toda a cidade. Os moradores ficaram felizes que o perigoso criminoso nunca mais estaria em liberdade. A história mostra que crimes anteriores frequentemente atraem atenção especial da polícia e influenciam a severidade da punição. No entanto, os suspeitos nem sempre são culpados. A principal tarefa das autoridades policiais e do tribunal é examinar cuidadosamente cada caso e avaliar o envolvimento de forma justa. Nesta história complexa, os investigadores tiveram que fazer grandes esforços para descobrir a verdade. Laura Lee Feist, do condado de Orange, Califórnia, namorava James Kendall, um estudante de sua faculdade. Apesar do bom relacionamento, havia um problema sério. James mantinha contato com outras mulheres. Quando Laura descobriu, em vez de simplesmente terminar o relacionamento, ela planejou uma vingança enquanto continuava saindo com ele. Em 11 de maio de 1982, James levou Laura em sua picape até sua casa em Laguna Beach. Ela saiu, pegou um revólver e voltou ao carro. Houve um incidente. Laura usou a arma contra James e depois a apontou para si mesma, sofrendo um ferimento no ombro. Os vizinhos ouviram os tiros e chamaram os serviços de emergência. Os socorristas chegaram rapidamente ao local. James não pôde ser salvo. Laura foi levada com urgência ao hospital. Inicialmente, a polícia seguiu a versão de um assalto, relatada pela ferida. Mas a investigação detalhada do local do crime levantou dúvidas nos investigadores. Não faltavam objetos de valor, e no local foi encontrado o cartão de visita de um joalheiro com uma mensagem da jovem. Isso revelou que ela havia planejado uma encenação, mas não conseguiu executar completamente seu plano. Em vez disso, sofreu um ferimento leve ao tentar simular um ataque por um estranho. Após sua recuperação, Laura se encontrou com os investigadores. Durante a conversa com eles, ela mudou várias vezes sua versão dos eventos. A jovem insistiu que ela e James foram atacados por ladrões, mas constantemente se envolvia em contradições nos detalhes e não podia explicar o aparecimento da nota. Também ficou em aberto a questão de por que justamente sua arma foi usada. Sob a pressão dos fatos, Laura admitiu seu envolvimento no incidente. Ela contou que agiu devido ao relacionamento complicado com James e temia por seu bem-estar. Segundo suas palavras, o jovem mostrava traços desagradáveis de caráter e frequentemente encontrava outras mulheres, o que a perturbava muito. A investigação trouxe novos detalhes à luz. Descobriu-se que James informou Laura naquele dia que queria terminar o relacionamento. Aparentemente, ela havia previsto tal mudança. Tinha preparado a nota e estava com a arma. Tudo indicava que a jovem não queria compartilhar James com mais ninguém. Após a sentença, Laura foi levada para o Centro de Detenção Juvenil na Califórnia. Embora esta instituição fosse considerada mais branda que as prisões comuns, a estadia lá não foi fácil. Laura foi atacada várias vezes por outras detentas, mas no geral, o tempo passou sem incidentes graves. Em 1987, após 5 anos, Laura foi libertada. Durante a detenção, ela obteve formação como psicóloga. Parecia que a aprovação deveria mudá-la e colocá-la no caminho certo. No início foi assim. No início dos anos 90, ela se mudou para Baltimore, encontrou trabalho como enfermeira em um hospital e se casou. No entanto, o trabalho lhe pareceu muito cansativo. O salário não correspondia às expectativas da jovem mulher e ela mudou de profissão, começando a trabalhar como dançarina em uma boate. O novo trabalho lhe agradou. A boa renda exigia pouco esforço. A aparência marcante de Laura atraía muitos admiradores que a cobriam de presentes. A jovem levava uma vida privada agitada. Ela se casou mais 2 vezes sem se divorciar de seu primeiro marido. Quando isso veio à tona, as autoridades iniciaram um processo. Em 1993, houve um julgamento onde Laura foi acusada de bigamia. Por fim,
Ela recebeu 6 meses de liberdade condicional. Esta punição não mudou seu comportamento. 2 anos depois, Laura foi presa novamente. Desta vez por simular um caso de seguro. Ela atirou em seu carro para receber uma indenização. Durante sua prisão, foram encontrados objetos roubados, incluindo um anel no valor de cerca de $3.000 que havia sido roubado dos vizinhos. Por fraude, ela foi condenada a 7 anos, mas passou apenas 6 meses atrás das grades. A sentença foi revogada. Em 1997, Laura se mudou para Corpus Christi, uma cidade costeira no sul do Texas. Lá, ela voltou a dançar. Trabalhou como modelo de biquíni e começou a vender entretenimento adulto. Este negócio provou ser muito lucrativo e lhe trouxe rendimentos consideráveis. Depois de economizar dinheiro suficiente, ela realizou seu sonho de longa data. Comprou uma vila à beira-mar. Ela sempre perseguiu seus objetivos com persistência e, nesta fase da vida, conheceu o britânico Phil Day. Seu relacionamento se desenvolveu rapidamente. Logo se casaram e então o casal teve um filho, Cameron. As pessoas ao seu redor notaram que Laura era atenciosa com seu filho. O acompanhava ao treino de futebol, mas mal se comunicava com outras mulheres. Estas se mantinham distantes, pois temiam sua influência sobre seus maridos. Como se descobriu, suas preocupações eram justificadas. O casamento aparentemente feliz de Laura e Phil durou até o verão de 2011. Como representante comercial, ela conheceu o caminhoneiro David Sealing, que era 12 anos mais jovem que ela. A aparência marcante de Laura atraía a atenção de todos os homens no trabalho. Quando se conheceram, descobriu-se que ambos estavam infelizes em seus casamentos. David estava com Kelly e Laura estava cansada da vida monótona com Phil. Entre eles surgiu uma atração imediata. David contou honestamente à sua esposa sobre seus novos sentimentos, o que foi uma notícia desagradável para ela. No entanto, Kelly não se opôs e concordou com o divórcio. Laura e David realizaram a separação de seus parceiros e começaram a viver juntos. Após o divórcio em maio de 2012, ela até mesmo deixou Cameron com Phil para se dedicar inteiramente ao seu novo relacionamento. David recebeu o direito de ver seu filho nos fins de semana. O resto do tempo ele vivia com Kelly. O jovem casal passava quase todo o tempo juntos. Ocasionalmente Taylor, filho de David, se juntava a eles. Sua mãe era cautelosa com Laura, que havia entrado em sua família e destruído o casamento. Mas Laura se esforçava para fazer amizade com ambos, pois entendia o quanto eram importantes para seu escolhido. Gradualmente, ela conseguiu encontrar uma linguagem comum tanto com Taylor quanto com sua mãe. Laura estava feliz com seu novo parceiro. Em agosto de 2012, ela e David se casaram em Las Vegas. O casal se estabeleceu na espaçosa vila de Laura com piscina. David trabalhava como caminhoneiro de longa distância e frequentemente estava ausente enquanto Laura desfrutava do conforto doméstico sem trabalhar. Mas logo aconteceu algo inesperado. Em 5 de outubro de 2012, uma sexta-feira, Laura buscou Taylor na escola para o fim de semana com o pai. Ela havia combinado previamente com Kelly, mãe de Taylor, para estender o tempo entre pai e filho. Kelly não se opôs. Não tinham planos especiais para o dia. No caminho para casa, segundo Laura, Taylor pediu um piquenique na praia. Após o almoço, voltaram para casa para pegar as coisas de praia. Quando chegaram à costa, descobriram que a praia mais próxima estava lotada. O estacionamento estava cheio de carros, todos os lugares ocupados por pessoas em busca de lazer. O barulho e a agitação surpreenderam Laura. Normalmente era tranquilo aqui durante o dia de trabalho. Ela decidiu procurar um lugar mais calmo, mais distante. Depois de encontrarem um local adequado, pararam e Laura permitiu que Taylor nadasse. Normalmente, Taylor usava um colete salva-vidas especial,
Mas naquele dia ele não podia usá-lo devido a uma lesão no pescoço. A gola esfregava na pele. Então Laura decidiu deixá-lo nadar sem proteção. Para se certificar da segurança desta decisão, ela observou suas habilidades de natação por alguns minutos. O que viu a tranquilizou. Taylor realmente conseguia se manter bem na água, pois praticava regularmente na piscina de casa. Laura permaneceu na margem para monitorar a situação. No início, tudo corria bem, mas depois de alguns minutos algo puxou Taylor para baixo d'água e ele desapareceu de vista. Laura correu em pânico para o local do acidente. Ela mergulhou e começou a procurar, mas sem sucesso. Logo depois, ela o avistou a alguns metros do local do mergulho, balançando imóvel nas ondas. A madrasta nadou até ele e tentou fazê-lo recobrar a consciência, mas ele não respondeu. A mulher puxou Taylor para a margem. Ele não mostrava sinais de vida. Ela tentou prestar primeiros socorros, mas devido à sua forte agitação não conseguiu executar os procedimentos necessários corretamente, embora fosse treinada para isso. Laura ligou para o número de emergência 911, mas o atendente advertiu sobre um longo tempo de espera devido à distância do local do acidente até a cidade. Decidida a agir por conta própria, Laura levou Taylor para o carro e dirigiu até o hospital. Em 30 minutos, ela percorreu 20 quilômetros. Ao chegar ao destino, correu para dentro e pediu ajuda. Apesar de todos os esforços da equipe médica, não foi mais possível ajudar Taylor. Os médicos encaminharam a informação às autoridades policiais para investigação, seguindo o procedimento padrão. Os policiais tiveram que dar a triste notícia a David. Quando o pai soube do incidente, partiu imediatamente de seu local de trabalho distante para o hospital. Os investigadores também informaram Kelly, que igualmente se apressou para lá. Quando ela chegou primeiro, soube apenas que Taylor tinha sofrido um acidente na água. Os médicos não puderam fornecer mais detalhes. Laura estava por perto. Descobriu-se que a madrasta havia decidido por conta própria, sem informar ninguém, levar Taylor à praia a pedido dele. Ela insistia na versão de um acidente. Kelly começou a fazer acusações em voz alta a Laura, mas esta permaneceu surpreendentemente indiferente. Mais tarde, David chegou. Sem conhecer os detalhes, inicialmente culpou Kelly, pois pensava que Taylor estivesse com ela. Quando soube a verdade, que o menino estava com Laura, ficou chocado. As primeiras dúvidas sobre a casualidade do incidente vieram da mãe. Ela não entendia por que Laura havia levado Taylor à praia sem permissão e permitido que ele nadasse sem equipamento de proteção. Os investigadores também notaram inconsistências. Primeiro, não foi escolhido o hospital mais próximo. Outra clínica e os bombeiros estavam mais perto. Laura explicou isso com pânico. Segundo, surgiram questões sobre por que ela não prestou primeiros socorros, apesar de sua formação médica e experiência hospitalar, mesmo com o atendente dando instruções claras. Em vez disso, ela dirigiu com Taylor por meia hora até um hospital distante, embora soubesse da importância crítica dos primeiros minutos. Esta decisão parecia inexplicável. Laura, David e Kelly foram chamados à delegacia para depor. Durante a conversa com os investigadores, Laura se comportou de maneira incomumente distante, como se o incidente não a tivesse afetado de forma alguma. Durante o interrogatório, ela ficou sentada com a cabeça baixa e evitava contato visual com os investigadores. Suas respostas eram confusas, sem detalhes concretos. A história parecia inverossímil. Laura nem conseguia dizer a que distância Taylor estava da margem naquele momento. Em vez de uma resposta clara, ela apenas repetia o quanto ele era bonito e como a onda o arrastou rapidamente. Seu comportamento levantou questões para os investigadores. A mãe de Taylor estava em profundo desespero e acusava Laura de negligência em seu dever de supervisão. Para David, esta situação também foi um golpe duro. Taylor era o mais importante em sua vida.
Descobriu-se que o pai estava trabalhando com advogados para obter a custódia total de seu filho. Neste fato, os policiais viram um possível motivo para o incidente. Laura, conhecida por seu caráter possessivo, havia até mesmo enviado seu filho para seu ex-marido anteriormente para construir um novo relacionamento. Provavelmente os planos de seu marido de obter a custódia total de Taylor não a agradaram. Os investigadores suspeitavam que a presença de Taylor poderia interferir em seu tempo livre juntos, e Laura possivelmente o via como um obstáculo para seu novo relacionamento com David. Ao seguir esta teoria, eles perguntaram ao homem como era o relacionamento entre Laura e Taylor. David respondeu que, pelo que sabia, eles se davam bem. Uma semana antes do incidente, ele começou a procurar informações sobre sua esposa na internet e descobriu fatos perturbadores de seu passado. Isso o surpreendeu muito, como se fosse uma pessoa completamente diferente. Quando David a confrontou, Laura o convenceu de sua inocência e explicou que havia se defendido de um ex-parceiro agressivo. Ele acreditou nela e continuou confiando a ela a supervisão de seu filho. Os investigadores examinaram a história de Laura e descobriram muitos fatos perturbadores. Eles notaram peculiaridades em seu comportamento no dia do incidente. Ela não informou os pais sobre seus planos, evitou a praia pública em favor de um local isolado, permitiu a natação sem equipamento de proteção e não garantiu supervisão adequada. Tudo isso levou à prisão de Laura Day por uma acusação grave. A investigação conduziu um experimento na água com um manequim especial de tamanho correspondente, mas os resultados não confirmaram a versão de Laura dos eventos. Menos de um dia após sua prisão, ela pagou numa fiança de $50 mil e foi libertada. Ela foi proibida de deixar a cidade e de frequentar lugares onde jovens se reúnem. Seu marido ainda acreditava na inocência de Laura neste momento e a apoiava. O marido sofria muito com o acontecido e planejava uma mudança para a Flórida com sua esposa, depois que Laura fosse liberada de todas as suspeitas. Ele considerava tudo um mal-entendido. Apesar das restrições de movimento, a principal suspeita foi despreocupadamente as compras no shopping poucos dias depois. Ela tentou se esconder sob uma peruca, mas um policial a reconheceu. Em 4 de dezembro de 2012, ela foi presa novamente por violar as condições da fiança. Laura negou todas as acusações. A investigação coletou informações meticulosamente. Apareceu uma testemunha ocular, cujo depoimento contradizia a versão da necessidade urgente de salvar Taylor. Segundo suas palavras, Laura levou o menino calmamente da praia, sorriu e acenou em despedida. Em janeiro de 2013, exatamente estes depoimentos se tornaram evidência-chave no tribunal. A descrição do comportamento calmo de Laura não combinava em nada com sua narrativa da situação de emergência. O promotor enfatizou que o desvio da ordem usual, onde eles buscavam Taylor junto com seu marido, indicava a premeditação das ações. Segundo a versão da acusação, tudo foi planejado com antecedência. Laura buscou Taylor mais cedo e explicou isso com o desejo de dar-lhe mais tempo com seu pai, embora ele estivesse no trabalho. Ela não informou ninguém sobre seus planos de ir à praia. Se não fosse pela testemunha casual na praia que notou sua partida e testemunhou, Laura poderia ter escapado da responsabilidade. Os depoimentos da acusada mudaram várias vezes durante o processo. Inicialmente, Laura alegou que ela e Taylor tinham ido para casa antes da ida à praia para pegar roupas de banho. Mais tarde, descobriu-se que isso não correspondia à verdade. Ela já tinha tudo o necessário consigo. Surgiu a questão: como ela sabia do piquenique planejado? Também parecia incomum que Taylor não estava usando colete salva-vidas. Ele nunca havia nadado sem ele antes. A explicação para isso parecia inconvincente, já que não foram encontradas marcas de atrito. Também era preocupante que Taylor estava longe da margem. Também parecia estranho que Laura, apesar de sua formação médica e experiência hospitalar,
não aplicou medidas de primeiros socorros. Estas são habilidades básicas que ela havia praticado várias vezes. O passado criminal da mulher levantou preocupações especiais. A acusação suspeitava que a pena de prisão não a havia mudado. Considerando que o incidente anterior estava relacionado com ciúmes, sentimentos semelhantes possivelmente surgiram aqui também. A testemunha apenas notou que Taylor deixou a praia com uma mulher. O exame médico não revelou sinais de força. Isso sugeria que o incidente poderia ter sido acidental. Estatísticas mostram que nos Iowa ocorrem cerca de 800 acidentes similares na água a cada ano. A acusação enfatizou que a acusada não fez tentativas de prestar ajuda. Além disso, Laura foi caracterizada como uma personalidade emocionalmente instável. No entanto, isso não foi confirmado por especialistas. O comportamento de Laura realmente levantava questões. Ela sofria de medos de solidão e buscava estar no centro das atenções. A mulher era impulsiva e via outras mulheres como rivais, por isso não tinha amigas próximas. Ao mesmo tempo, flertava ativamente com homens. Durante o processo, suas ações indicavam um medo profundo da solidão. Provavelmente ela via na ex-esposa de seu novo marido uma ameaça. Apesar da situação séria, Laura parecia não compreender as consequências. Em uma das sessões, ela perguntou a seu marido David quem ele amava mais, ela ou sua ex-esposa. Esta pergunta parecia inadequada considerando as possíveis consequências do processo judicial. Considerando seu desejo de ser a única na vida de seu marido, Taylor poderia ter sido visto como um obstáculo. Além disso, enquanto ele estivesse por perto, a conexão entre Kaylee e David permaneceria. Isso poderia ter interferido nos planos de Laura. Em sua consciência, a remoção do obstáculo poderia ter parecido uma forma de autodefesa. Ela estava de certa forma lutando por seu lugar na vida de seu marido. Laura sofria muito com a possibilidade de perder a atenção de David. Inicialmente, o jovem marido apoiou sua esposa, mas quando novas circunstâncias do caso vieram à luz, até mesmo ele mudou sua opinião sobre o incidente com sua pessoa próxima. O homem entrou com pedido de divórcio e finalmente seu casamento se desfez. Em junho de 2013, o tribunal anunciou a sentença de Laura: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Apesar de todos os argumentos dos promotores, ela continua insistindo em sua inocência. Esta decisão judicial ainda causa discussões entre todos que tentam entender os acontecimentos. Provas diretas contra Laura não foram encontradas. Todas as evidências eram apenas circunstanciais. No entanto, isso não a ajudou a escapar da prisão. Contudo, Laura não perde seu ânimo mesmo atrás das grades. Ela encontrou um novo companheiro que conheceu na prisão. Ela começou facilmente um novo relacionamento, embora nunca mais possa deixar os muros da prisão.